Bom dia! Olá, turminha! Sejam bem-vindos! Estamos começando a nossa aula de Educação Física, prontos para movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação, com o Renanzinho dos teclados aqui, pronto para botar muito movimento em vocês, turma! Sejam bem-vindos, galerinha aí de Cajazeiras, galerinha aí de Pajeú, professora Dene, professora Fátima, né? Renanzinho aqui nos teclados, como eu já disse para vocês, e nós aqui do outro lado, né, turma? Fazendo acontecer esse movimento aqui, galera. Hoje nós vamos falar de natação adaptada, tá bom? Esse mês de outubro, nós vamos falar sobre natação, nós vamos falar sobre esporte adaptado, nós vamos falar sobre Paralimpíadas, né? Então, vai ser um mês bem diferente dos últimos meses que a gente fez. Muitas práticas, tá bom? E hoje vamos começar falando de natação adaptada. Para início de conversa, né? Vocês sabem o que é a natação adaptada? E aí, turma? Hoje o nosso objetivo é estudar e compreender o esporte adaptado, como também identificar os esportes, né, e suas principais características e contextos históricos, abordando principalmente a natação hoje, tá certo? Quem aí gosta de nadar? Quem aí já tem, né, sua experiência na natação? E aí, galera? Bota aí no chat. Professora, cadê vocês de Pajeú? Turma de Cajazeiras. Então, turma, simbora, né? A natação adaptada, galera. A natação adaptada é o segundo maior esporte paraolímpico e é utilizado para reabilitar pessoas com deficiência, né? Então, turma, a natação, ela pode ser adaptada para pessoas com problemas visuais, auditivos, cognitivos, motores, né? Então, há uma diversidade de possibilidades de inclusão dentro da natação. Inclusive, turma, é bom ressaltar e lembrar vocês que a natação é extremamente utilizada para reabilitação. Então, pessoas com deficiências, né, dependendo da variedade de deficiências que também existem, é possível a gente trabalhar reabilitação no ambiente aquático, tá bom? Bem como também, hoje já é mais divulgada, é mais trabalhada a natação para bebês. Então, a partir dos 3 meses de vida, o bebezinho ele já pode estar sendo incluso dentro desse ambiente aquático para iniciar a natação, né? A adaptação no ambiente aquático, certo? E aí vocês veem, ó, um atleta, né? Com a sua deficiência. Opa! Aqui, ó. Vocês viram? Conseguiram perceber? Gente, recentemente eu estava assistindo a uma reportagem que dizia que dois amigos, né? Dois amiguinhos, com 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, foram empinar pipa. E estavam empinando pipa. Quando a pipa enganchou e eles foram tirar a pipa da rede elétrica, que é muito perigoso, muito, muito perigoso. E aí eles tentando tirar aqui essa pipa da rede elétrica, levaram um choque e um foi tentar ajudar o outro e os dois, turma, os dois perderam os membros superiores. Os dois ficaram sem os membros superiores, né? E aí passaram por todo aquele processo de reabilitação, de compreensão, né, da situação. Duas crianças, né, na pré-adolescência ali, descobriram a natação. Ou a natação descobriu eles, né? E aí, hoje, eles são dois atletas de nado com uma grande predisposição a serem medalhistas, né, nacionais.
e estão bem mais fortalecidos, digamos assim, né? Com o nado. Então, a natação ela promoveu essa melhora de vida, essa qualidade de vida, deu essa oportunidade para eles aprenderem, para eles fazerem coisas novas, tá bom? Então, a natação adaptada é um desporto destinado a atletas de todos os tipos de deficiência, sendo que estão divididos em dois grupos: os portadores de deficiência visual e todos os outros tipos de deficiência, tá bom? Então, a natação adaptada, hoje, ela é dividida em dois grupos: os portadores de deficiência visual e todos os outros. As regras são as mesmas da Federação Internacional de Natação Amadora, com adaptações, em especial às partidas, viragens e chegadas, né? Quando eu estive em São Paulo, agora em julho, eu fui conhecer, né, o Centro Paralímpico Brasileiro, né, o CPB, lá em São Paulo. E um espaço grandioso, né, bem amplo, cheio de espaços onde os atletas paralímpicos treinam. Treinam futebol de 5, treinam goalball, treinam... Meu Deus do céu, como que chama? Judô, jiu-jitsu, vários esportes, né? Vôlei, basquete. E a minha neta, a neta do meu marido, né? Que é minha neta, também fazia o goalball lá, né? Mas aí ela já está com 9 aninhos e foi observado que ela tinha melhor tendência ao nado. E ela é deficiente visual, né? Ela é deficiente visual. Então levaram ela para natação e ela está lá super desenvolvida no CPB. Muito bom, um espaço excelente, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou trazer um vídeo para vocês que eu gravei lá no CPB, para vocês assistirem junto comigo o treinador, né, falando do espaço, das modalidades, da quantidade de esportes que lá existem para as pessoas que têm deficiência. Aí lá tem crianças com síndrome de Down, tem crianças amputadas, tem jovens, adultos, cadeirantes, né? É uma diversidade mesmo, fantástico, um espaço lindo, bem organizado, bem limpo, com todas as salas funcionando, e lá é gigantesco, né? Então vocês vão conhecer. Na próxima aula eu vou trazer um vídeo para vocês verem, tá bom? Muito bom, Marivânia. Show de bola. E aí, sempre pensando em vocês, né? No dia que eu fui visitar, eu até me emocionei, fiquei tão alegre de estar lá naquele espaço, né? Conhecendo, vivendo. É um sonho estar lá no CPB, né? A coisa é um fenômeno, assim, é muito, muito fantástico. Certo? Então, as regras da Federação Internacional de Natação Amadora, tá? São as mesmas, com algumas adaptações. Principalmente, essas adaptações vão estar presentes nas partidas, nas viragens e na chegada, né? Que vocês sabem que existe toda uma regra, todo um treinamento para a partida, para virar e para chegar. E no caso da natação adaptada, há algumas adaptações, certo? Para início de conversa também, nós vamos fazer o conceito de natação, tá bom? O que é natação para vocês? O que vocês entendem sobre natação? A natação, turma, é a capacidade de se deslocar de um lado para o outro através de movimentos efetuados no meio líquido, tá bom? Então, na natação, nós conseguimos nos deslocar de um lado para outro através de movimentos efetuados no meio líquido, né? Porque o nado é aquático, é na água. A natação é uma atividade que pode ser simultaneamente útil e recreativa. Tem pessoas, turma, que praticam nado
para trabalhar fortalecimento pulmonar. Tem pessoas que nadam para trabalhar resistência, força, né? Tem pessoas que nadam para competir. E tem pessoas que nadam como forma recreativa, simplesmente para se divertir, como um momento de lazer, né? Eu lembro que ano passado minha vizinha gostava de participar de viagens de turismo, né? E ela não sabia nadar. Até que ela foi para um lugar que tinha um riacho bem bonito. Como é, Renan? O nome daquele lugar que tem uma cachoeira bem bonita ali no Maranhão, tu lembra? E aí lá ela não sabia nadar. E aí ela ficou com vergonha. Nossa, eu tô aqui nesse lugar tão bonito e não sei nadar. E todo mundo se divertindo. Carolina do Maranhão, né? Vocês aqui do Piauí, né? Nós aqui do Piauí. Quem aí já foi em Carolina do Maranhão, né? Diz que lá é muito bonito. Água bem limpa, né? Bem transparente. Então, ela disse que ficou envergonhada. Nossa, como é que eu vim parar num lugar tão lindo desse e não sei nadar? E daí, quando ela voltou na excursão, ela veio com isso na cabeça. Eu vou vir de novo aqui em Carolina e no dia que eu vier, eu vou estar nadando, porque eu quero dar fazer um mergulho aqui, eu quero nadar de um lado para o outro. E aí ela foi e se matriculou na natação, né? E aí, realmente, depois de 4, 6 meses, ela voltou lá em Carolina do Maranhão e fez altas fotos nadando, né? Vídeos, toda sereia lá, dominando nada porque aprendeu, né? Então, tanto de forma útil como forma de sobrevivência, né? Que muitas vezes a gente não sabe quando precisa, como também forma recreativa, né? De lazer, para se divertir. E as suas principais utilizações são de formas recreativas, em balneares, como forma de pesca, em práticas de exercícios e também de desporto, tá bom? Então, galera, esses são os conceitos aí da natação. Lembrando que tem muitas pessoas que aprendem a nadar na infância, né? Ainda tem até aquela brincadeira de se você engolisse uma piaba, você conseguia nadar. Olha, ainda sou desse tempo. E aí me fizeram engolir uma piabinha, né? Dizendo que eu ia aprender a nadar e nada aconteceu. Foi mentira. Mas, turma, eu já aprendi a nadar adulta, né? Eu não falei grande, viu, Renan? Não precisa sorrir. Eu falei adulta. Por quê, gente? Porque eu não tive a oportunidade de aprender a nadar cedo. Porém, o meu filho, né, desde 4 aninhos, que eu já coloquei na natação e ele já nada muito bem, inclusive, né? A Marivânia está dizendo aqui, professora, amo mergulhar, mas na proporção de domínio da água. Olha, muito bem, né? Segurança em primeiro lugar. Morro do Chapéu, tudo jóia aí com vocês? Olha que coincidência, né? Eu lembro que eu fui para uma excursão da escola e lá tinha uma piscina, né? Se eu não me engano, era o Dia das Crianças. E aí, todo mundo lá banhando na piscina e eu do lado de fora, e também tinha um riacho. Lá tinha umas mulheres pescando, né? Tinha as piabinhas. Foi lá que eu comi a piabinha viva para dizer que eu aprendi a nadar. Não aprendi coisa nenhuma. Viu, galerinha lá de Morro do Chapéu do Piauí. Bem pertinho da minha terrinha, né? De Esperantina. E aí, como foi que surgiu a natação, né? A natação, turma, ela é conhecida desde a pré-história. E o registro mais antigo sobre a natação remonta às pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás, né? As referências escritas remontam a 2.000 anos antes de Cristo. E algumas das primeiras referências estão incluídas em obras históricas,
como Epopeia de Gilgamesh e a Ilíada, né? A Odisseia, a Bíblia, lá em Ezequiel 47:5, em Atos e em Isaías também tem referências de nado, né? E a arte de nadar estava incluída na educação dos egípcios. É claro que o nado é uma das atividades mais antigas que existem, porque a sua prática era comum para poder atravessar, para poder pescar, para poder, né, em várias situações era necessário o nado. Então, é por isso que o nado está presente há tantos anos atrás. Mas o ato de educar através do nado, né, ou de educar o nado, começou a partir lá dos egípcios. E na Grécia e na antiga Roma, a natação fazia parte do treinamento militar. E o simples fato de saber nadar proporcionava status social, né? Nadar não era para qualquer um, não. Quem sabia nadar, né? Quem tinha esse conhecimento do nado, tinha até um status social, né? Tinha muito mais respaldo, digamos assim, para manter o seu status social, certo? E aí vocês podem anotar, turma. Anotem aí para vocês. Ixi, que negócio. Vocês podem anotar para vocês pesquisarem, né? Verem na Bíblia, né? Verem as histórias sobre o nado que pertencem aí a esses momentos escritos, tá certo? Em Ezequiel, em Atos e em Isaías. Beleza, turma? Tranquilo? Então vamos avançar. A natação é uma modalidade para todas as idades, desde bebê à terceira idade, tá? Então, no nado, turma, nós podemos ter tanto bebezinhos recém-nascidos, né? 3 meses, ainda são bem pequenos, né? Mas não é um nado de fato, mas a adaptação no ambiente aquático, que há toda a diferença. Vocês sabiam que tem gente, adulta inclusive, que tem trauma, que tem agonia, só de manter a água no rosto, só de ter água no rosto, né? Tem gente que tem agonia, por exemplo, não consegue mergulhar, né? Quando mergulha, já vem com a mão no rosto para tirar a água, para tirar o excesso, porque fica agoniado. E sendo que na natação não necessariamente precisa você tirar essa água do rosto, né? Você pode mergulhar, ao subir você pode deixar que a água vai escorrer, né? E da mesma forma, nós usamos a natação na adolescência, na fase adulta, nós trabalhamos competições, nós trabalhamos para o lazer, nós trabalhamos com idosos, né? Então, fortalecimento muscular, fortalecimento pulmonar, né? Respiratório, tudo isso faz com que a natação seja bastante atrativa, certo? E tem algumas regras que são imprescindíveis para a natação adaptada. Tipo o quê, turma? Vamos falar de natação adaptada. Como eu falei para vocês, a natação adaptada serve, né, para atletas que querem competir e pode ser que esses atletas eles tenham variados tipos de deficiências. Deficiências físico-motoras, deficiências visuais e deficiências intelectuais, né? A Marivânia, professora, eu vejo vídeos de bebês nadando ou ficando sozinhas.
cai na piscina e não se afoga, né? Olha aí, Marivânia. É por isso que a natação ela é tão importante nos dias de hoje, né? Existem muitos relatos, muitos mesmo, de bebês que caíram na piscina e que morreram afogados, né? Dentro de casa, na piscina de casa, à vista dos pais, né? Muitas vezes ali o pai está fazendo uma coisa e quando vai ver a criança está lá na piscina afogada, né? E hoje em dia, nós trabalhamos a natação principalmente para manter a segurança dos nossos filhos, né? Então, o professor de natação, uma das primeiras coisas que ele ensina é para a criança conseguir chegar na borda da piscina, né? Conseguir chegar num lugar seguro, onde ela se apoie, onde ela possa é, não se afogar, tá bom? Então, isso é muito importante. Outra coisa, eu lembro que quando meu filho começou a nadar, uma das coisas que eu mais me preocupei foi que eu não sabia nadar na idade dele, né? E eu sempre tive muito medo de mar, de piscina. E existem muitos acidentes na piscina também, muitos acidentes. Então, o professor de natação, ele explica todos esses cuidados, né? Ele dá essa noção de segurança dentro do ambiente aquático. Se essa criança tiver a necessidade de sair, né, de fuga de dentro da piscina, ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir ter essa visão, essa noção de direção para poder não morrer afogado, né? Como forma realmente de segurança, de fuga, tá bom? E da mesma forma, é trabalhado na natação como forma de recuperação, de reabilitação. E dependendo da deficiência, né, de acordo com a competição, os atletas podem largar já dentro da piscina, sentados ou no bloco de partida ou do lado do bloco. Vou já mostrar para vocês como é que sai, como é que é essa partida da natação adaptada, tá certo? Sempre que possível, turma, ter essa visão, né, de reabilitação, de inclusão, porque para todos os esportes há a inclusão, há a adaptação para que todos possam participar, tá bom? Antes da gente falar da partida, da saída, eu vou começar falando para vocês sobre os estilos de nado. Existem 4 estilos de nado. Eu quero que vocês citem aqui para mim qual é o estilo de nado mais conhecido, né? Mais praticado por todo mundo. Qual é o estilo? Quem vai me dizer aí? Não vale dizer o cachorrinho, tá bom? Não existe nada cachorrinho. O Renan vai deixar aí um minutinho na tela para vocês. E já já eu volto para a gente compartilhar aí os estilos de nado, tá certo? Pronto, olha aí. Marivânia, nado livre, né? O crawl, nado livre.
Pronto, porque o nado livre é o mesmo crawl, né? Exatamente, turma. O primeiro nado que nós aprendemos é o crawl, né? Chamado também de nado livre. Mas nós também temos outras modalidades, como por exemplo, o nado costas, o nado borboleta, o nado peito, né? Representados da seguinte forma aqui no nosso quadro interativo, né? Número 1, número 2, número 3 e número 4, tá bom? Nado borboleta. Então, aqui, turminha, nós temos o nado crawl, também conhecido como nado livre, tá? Aqui também nós temos o nado costas, temos o nado peito. O nado peito lembra o nado do sapo, né? E o borboleta, como o próprio nome já diz, né? O nado borboleta. Beleza? Certo, turma. Quero que vocês me respondam. Como funciona a natação adaptada? Como é que vocês acham que nós temos aí as adaptações para a natação desses atletas que têm algum tipo de limitação física? Como funciona a natação adaptada? Alguém aí pode me dizer? Pronto. Acontece como as mesmas regras, né, de um nado, mas com adaptações, né? Como a gente já falou. As adaptações, elas são feitas nas largadas, nas viradas e nas chegadas, certo? Não tem adaptação no tempo, não tem adaptação, né? Em outros momentos da natação. Os nadadores cegos recebem um aviso no tupper por meio de um bastão com ponta de espuma, quando estão se aproximando das bordas, né? Então, vai ter uma adaptaçãozinha, um aviso lá na parte do tupper, por meio de um bastão com ponta de espuma, como se fosse o próprio macarrão, quando estão se aproximando das bordas, para que eles possam sentir e ter noção de que ali já está quase no fim. A largada também pode ser feita na água, dependendo da necessidade do atleta, né? Porque normalmente há o mergulho, o salto, para começar a partida. Mas existem alguns que não têm essa possibilidade, da mesma forma que eles também podem iniciar a largada dentro da água, né? Feita na água. No caso de atletas de classes mais baixas que não conseguem sair do bloco, certo? E aqui a gente vai falar de cada nado. Vou deixar aqui, turma, para vocês copiarem, só 2 minutinhos, e já já a gente volta para dar sequência na aula enquanto vocês copiam a natação adaptada, né? As adaptações feitas para a natação adaptada.
pouco sobre cada estilo de nado, tá certo? Como nós iniciamos falando da natação adaptada, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre cada estilo de nado. Iniciando pelo nado crawl, tá? Esse é o nado mais rápido por conta dos movimentos contínuos de braços e pernas em decúbito ventral na superfície da água. Então, é o estilo de nado mais rápido também, né? E mais conhecido, digamos assim. É o inicial, o que todo mundo vai aprender de forma inicial. É o nado crawl, né? Que é o nado livre. E aí, turma, ele possui 3 fases, né, de braço. O apoio, a tração, o impulso, né, que é o empurrão, e a recuperação. Alternando com fases de pernada, tá? Não é possível fazer o nado crawl sem fazer tanto as fases de braço como de perna. Na fase de perna, há a descendente, que é a mais forte, e a ascendente, que é a mais fraca. Essa alternância entre braços e pernas, ela vai promover o deslizamento dentro da água, né? Você fazer a movimentação de perninha para cima e para baixo, vai promover o deslizamento, e na parte em que a perna desce é mais forte e tem mais movimento do que na fase ascendente, que é a de subida, né? Juntamente com a parte da movimentação das braçadas. Beleza? No nado costas, turma, também, né? É um nado realizado agora com decúbito dorsal. Lembrar, né, que no nado crawl é decúbito ventral, tá? Professora, eu nunca entendi esse negócio de ventral e dorsal. O que é decúbito ventral e o que é decúbito dorsal? Nunca mais vocês vão esquecer. Bora lá. Foca aqui e presta atenção. Por que decúbito ventral, turma? Pensa na mulher, né? E homem também tem, mas mulheres, ventre, né? Onde é o ventre? O ventre é na barriga. Então, decúbito ventral, com a barriga voltada para baixo. No decúbito dorsal, nós temos as costas voltadas para baixo. Como é que você dorme? Em decúbito ventral ou dorsal? Ah, professora, eu durmo de rede. Não tem posição certa, né? Então, é brincadeira. Decúbito dorsal é com a parte das costas para baixo, tá bom? Certo, turma? Então, no nado... No nado costas, as fases de braço, né? Que temos no apoio, a tração, o empurrão e a recuperação. Vocês veem que há, ó, a mesma fase de braço do nado crawl, só que ao contrário, tá bom? Apoio, tração, empurrão e recuperação. E também nós temos as fases da pernada. Pernada descendente e pernada ascendente, tá certo? Do mesmo jeito em que a gente faz o nado crawl, as fases correspondentes também no nado costas, que vão promover essa propulsão, esse deslizamento dentro da água. Passeando agora pelo nado peito, tá bom, turma? O nado peito já é um pouco mais coordenado, tá bom? Porém, não é difícil, tá? Não é difícil. Primeiro você aprende a fazer a movimentação dos braços, né? Depois a gente pode fazer só o treinamento de pernas e para depois juntar os dois e conseguir fazer o nado, né?
Muito bom também o nado peito. O nado peito é considerado o nado mais lento por causa dos seus movimentos de braçadas e pernadas realizado no submerso, né? Adquirindo uma grande resistência frontal. Então, turma, é considerado um nado mais lento por conta que, além da sincronia dos movimentos, ainda há essa movimentação dentro da água, né? No submerso da água. E aí, turma, há fases de braçada, né? O deslizamento, a tração, a recuperação e o lançamento, né? Como é que acontece? Inicio pelo deslizamento, com todo o corpo aberto, com todo o corpo alongado, tá bom? Aqui, ó, fase 1. Depois nós vamos ter a tração, na fase 2. Nessa tração há a alavanca para movimentar o corpo. Na fase 3, a recuperação. E na fase 4, o lançamento. E as fases da pernada, que vão estar diferenciadas nesse momento. Lá no crawl e no costas, só tinha a fase ascendente e descendente. Aqui no nado peito, nós vamos ter a flexão, a abdução e a adução. Nesse momento de flexão, turma, nesse momento de flexão, é quando a perninha, ó, faz o flexionamento para conseguir fazer a abdução e a adução no momento do nado, né? Abre, a abdução, abrir, afastar as pernas e a adução, fechar. Fechar as pernas, né? Aproximar as pernas, tá bom? Lembra de um sapo nadando, né? Literalmente, lembra bastante um sapo ao nadar. E por fim, nós vamos ter o nado borboleta. É considerado o nado mais difícil, gente, e é verdade. É o nado mais difícil, tá bom? Não só por conta da sua técnica, mas também por conta da força necessária para o deslocamento correto, tá bom? Inclusive, tem muitos atletas, muitos nadadores que têm problemas, né? Lesões na região a nível de ombro, porque se lesionou praticando nado, né? Fazendo nado. Nas fases de braçada, nós temos o apoio, a tração, o empurre e a recuperação. E nas fases de pernada, nós vamos ter os movimentos de ondulação, com as pernas juntas simultaneamente no sentido vertical. Quando a gente está trabalhando peito, nado borboleta, a gente costuma usar um pubol, né? Um pubolzinho, que é aquele, tipo assim, um pubol, né? A gente usa um pubol para ajudar na flutuação e para ajudar colocando as duas pernas nessa regiãozinha aqui, ó, para manter as duas pernas unidas, juntinho, porque a gente não pode soltá-las, né? A intenção aqui é de deixar as duas pernas coladinhas, juntas, né, durante todo o nado. Vocês estão vendo? Em nenhum momento há o afastamento das pernas. Só a movimentação ela só vai acontecer nos braços, nos membros superiores. E aqui, turma, através das imagens, vocês veem o porquê de ser um nado borboleta. Por que que tem o nome borboleta? O nado borboleta, ele veio com essa ideia de saltar na piscina. Quando ele faz o salto, o nado, os braços por cima da água,
você tem a imagem, né, de como se fosse asas de borboletas aberto, né? Asas de borboleta aberto. Certo, turma? Beleza? Deu para entender? Marivânia, eita, professora, ficou mais difícil. Certo? Cajazeiras, Morro do Chapéu, Pajeú do Piauí. Cadê vocês? Beleza, então bora lá. A natação, turma, é disputada nas Olimpíadas desde a primeira edição da Era Moderna em 1896 em Atenas. Então, desde a primeira natação, desde a primeira participação das Olimpíadas na Era Moderna, a natação não deixou de participar, não deixou de competir. E aí os principais nadadores do mundo lutam por medalhas olímpicas a cada ano, né? Nós temos uma referência gigantesca de atletas da natação, onde nós temos a possibilidade, né? Nós temos aí uma grande quantidade de medalhas já conquistadas. Como, por exemplo, nós temos aí o César Cielo, né? Que é um atleta famoso na competição de nado. Mas nós também temos atletas da natação adaptada, medalhistas famosos, né? De referência aqui no nosso país. Então, nós somos referências de natação também, tá bom? Inicialmente foram disputadas 4 provas. Além dos 100 metros livres, houve a competição de 500 metros livres, também de 1.200 metros livres e 100 metros livres para marinheiros. As primeiras disputas de nado, né, turma? Todas as últimas 3 provas estiveram apenas na primeira edição dos Jogos Olímpicos. No início da história da natação olímpica, nadava-se em mar aberto, lagos ou rios, né? Inicialmente, né, no início do nado, era feita a prática em mares abertos, em lagos ou rios. Falando aqui de César Cielo, né? O Cielo é aqui do Brasil. Mas existia aí, galerinha de Santa Rosa, do Piauí. Vocês sabem o nome do atleta mais medalhista do mundo em natação? Ele é um tritão. Vocês sabem quem é? Coloca aí o nome, quem souber. A piscina foi introduzida apenas nos Jogos de Londres, em 1908. Até aquela edição, as disputas eram apenas entre os homens, tá bom? Então, turma, em 1908, quando as piscinas começaram a surgir para a competição, agora sim, tá certo? E até aquela edição, apenas os homens eram quem disputavam, que praticavam. Até então, não tinha, tá? E aqui eu coloquei para vocês as provas olímpicas de natação pura, tá? Quais são essas provas? As que são mais disputadas. Aqui, as que estão presentes até hoje nas provas olímpicas. A prova de 50 metros livres, 100 metros livres, 200 metros livres, 400 metros livres, 800 metros livres para mulheres. Por quê? Para homens, a disputa é um pouquinho mais acirrada, né? A disputa vai até 1.500 metros livres, tá certo? Ou seja, 1,5 km de nado. Beleza, turma? São as provas olímpicas de natação pura, tá certo? A natação pura também é conhecida por natação desportiva, tá? Então, quando eu falo de natação pura, vocês vão entender que eu me refiro à natação competitiva, aquela natação que há a competição, que há as regras, certo? E é a prática da natação de competição em piscina
envolvendo os 4 estilos básicos que nós já falamos anteriormente. O crawl, o costas, que é o de bruços, né? O peito, o nado peito e o nado borboleta. Insere-se nos desportos aquáticos e faz parte dos Jogos Olímpicos Modernos desde o seu início em 1896. E o desporto, tá, é regido pela Federação Internacional de Natação. Então, todas as competições nacionais regidas, né, pela Federação do Nado, pela Federação Internacional de Natação, nós vamos nos referir à FINA, juntamente com as outras disciplinas aquáticas. A natação sincronizada, que eu amo, né? Quem aí já assistiu a natação sincronizada? O polo aquático, que é um tipo de esporte, né? Como simulasse o futebol só que dentro da água, o handball só que dentro da água. Saltos para a água, que também nós temos uma diversidade de atletas concorrentes, as águas abertas e mergulho aquático, tá bom? Todas essas modalidades. Professora, é o César Cielo do Brasil é um deles, né? Com certeza, o Cielo é medalhista. Mas eu estava falando de outro. O César Cielo, ele não é atleta de natação adaptada, tá bom? Natação de piscina. E aí, turma? Quem aí vai lembrar do nome do atleta? Atleta americano. UEA. Atleta da natação. Como é o nome dele? Tô esperando vocês me dizerem, viu? Pessoal aí no chat. Galera aí no chat. Coloca aí pra mim o nome dele. Atleta americano. Recordista. Inclusive, eu vou deixar aí 2 minutinhos, mas já já eu volto falando uma curiosidade para vocês, tá certo? Já já eu volto. Pode deixar 2 minutinhos, viu, Renan?
Beleza. Olha, gente, a Marivânia arrasando. Muito bem, Mari. Ó, batendo palmas para você em Libras. Muito bem, exatamente. O atleta aí dos Estados Unidos, no qual me referi, foi o Phelps, né? Michael Phelps. É o PHE. PH. Opa, é Phelps. Michael Phelps. Gente, o Michael Phelps é um nadador profissional americano, aposentado. Quantos anos ele tem, meu pai do céu? Quantos anos esse homem tem, Jesus? Só sei que ele já está aposentado, né? E conquistou 37 recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro olímpicas em uma única edição. O cara simplesmente bateu, né, o recorde de medalhas de ouro. Tudo que ele participou em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, na China, ele foi ganhando, né? Ele foi juntando. Ele tem 37 anos. O Michael Phelps tem 37 anos, né? Medalhista. E caraca, né? Olha só isso. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão ouvindo, né, também. E o outro medalhista, né, que eu me referi, o nosso atleta brasileirinho. Aqui. Atleta do Brasil. Meu Brasil brasileiro. Aqui é o Daniel Dias. Daniel Dias. Gente, o Daniel de Faria Dias é um nadador paralímpico brasileiro. É também recordista mundial. Passou sua infância e adolescência na cidade de Camaducaia, em Minas Gerais. Daniel Dias é mineiro. Nascido com má formação em seus membros superiores e inferiores, né? Então, a deficiência física dele, tanto de membros superiores quanto inferiores. E ele compete nas classes S5, SB4 e SM5 em competições paralímpicas, né? Ele só tem 34 anos. Ele só tem 34 anos, turma. E hoje em dia ele mora em Campinas, em São Paulo. Ele ganhou prêmios Laureus no esporte mundial. Ele ganhou prêmios como o melhor esportista com deficiência do ano, né? E hoje ele tem a formação aí na USF, né? De Campos de Itatiba, na Universidade de São Francisco, certo? Muito famoso também, uma história muito, muito bela, né? De superação, onde ele teve essa má formação congênita ainda na infância. Tá bom, turma? Daniel Dias. Eu não coloquei a foto do Daniel Dias aqui para vocês, eu botei. Eu não lembro. E aí, para a gente finalizar esta aula, falar dos benefícios, né, da natação adaptada. Vou falar inicialmente dos benefícios terapêuticos, a diminuição da dor, dos espasmos musculares, da manutenção ou aumento da amplitude do movimento articular, né? Dos movimentos, dos benefícios fisiológicos e físicos, como, por exemplo, o emagrecimento, né? Melhorar o deslocamento ou facilitar o deslocamento, a diminuição de possíveis lesões, os benefícios psicossociais relacionados à imersão, né? Ou a redução de tensão, redução de problemas mentais, nervosos, além, né, de
aprendizagem, novas habilidades, relaxamento e, por fim, outros benefícios relacionados ao esquema corporal, orientação espacial, equilíbrio estático dinâmico, melhora da resistência cardiopulmonar, cardiovascular, momentos de prazer, descontração, criatividade, autoimagem, socialização, melhora da coordenação motora, consciência corporal, né? Muito bem. Olha aí, turma, Marivânia, é o Phelps. Isso, muito falado, né? Super comentado. É isso aí. Turma, vocês gostaram aí da aula? Na próxima semana eu volto, a gente vai falar sobre esportes adaptados, tá bom? Sobre a importância aí dos esportes. Não vou esquecer do vídeo que eu vou trazer para vocês também, tá bom? E quem quiser ver um pouco mais, eu vou postar lá no meu Instagram. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau. Fui!